como é que eu construo um modelo de simulação no ProModel? Eu vou mostrar para vocês que é bem simples. O ProModel é o software mais amigável, mais fácil de mexer, mais fácil de aprender e em apenas 5 minutos eu vou poder demonstrar para vocês como é que a gente pode criar um pequeno modelo de simulação. Bom, ao iniciar o modelo de simulação, o primeiro passo é a construção de locais. Eu tenho um bloco de layout, uma tabela onde vão estar preenchidos a parte lógica da simulação e um bloco onde eu tenho as imagens que contém a biblioteca gráfica que vai ser usada na minha simulação. Normalmente, quando eu tenho layout de fundo, eu posso importá-lo e usá-lo nesse bloco de layout aqui do ProModel. No caso, eu não tenho nenhum desenho aqui, mas vou fazer um processo, um layout esquemático para ilustrar esse modelo. Primeiro, eu vou construir aqui uma área que eu vou chamar de depósito de matéria-prima. Então, vai ser um estoque de matéria-prima, cuja capacidade eu vou dizer que é de 20 unidades. Eu posso colocar aqui alguns spots, só para não aparecer uma peça em cima da outra durante a simulação. E também posso colocar aqui um contador, para medir a ocupação desse estoque ao longo do tempo. Bom, em seguida eu posso construir aqui uma máquina, no caso aqui eu posso, isso aqui é um torno de capacidade unitária, eu posso colocar aqui os status que vai mostrar como é que é a ocupação desse torno, desse equipamento. O próximo elemento que eu vou conseguir, poderia ser, por exemplo, uma estação de inspeção. Aqui, por exemplo, seria onde todas as peças processadas seriam inspecionadas. E, por fim, eu poderia colocar aqui uma esteira transportadora que levaria esse produto inspecionado para uma área de produto acabado. Essa esteira eu vou renomear, vou chamá-la de local esteira, e aquela área anterior eu vou renomeá-la para inspeção. Por fim, vou criar uma área que é o depósito de produto acabado. Vou considerar que é uma capacidade de 50 para esse estoque. Bom, posso colocar aqui alguns spots para também não aparecer uma peça em cima da outra. E colocar um contador, que vai medir o nível do estoque ao longo do tempo. Bom, vocês observaram que à medida que eu fui construindo os meus locais, o ProModel automaticamente foi preenchendo essa tabela. O próximo passo é a construção das entidades, ou seja, é o que vai ser processado, a matéria-prima, o produto acabado e assim por diante. No caso, eu vou considerar aqui um produto que é a engrenagem. Na sequência, eu vou construir as chegadas. Eu vou dizer que essa engrenagem, ela começa na minha simulação, nesse local que é o estoque de matéria-prima. Bom, e por fim, para finalizar, eu vou definir o processo. Ou seja, quando a engrenagem chega no estoque de matéria-prima, ela vai para o torno, do torno ela vai para a inspeção, da inspeção vai para a esteira, da esteira vai para o estoque de produto acabado, e do estoque de produto acabado termina a minha simulação. Olha que interessante, à medida que eu fui construindo esses fluxos, o ProModel já foi preenchendo para mim automaticamente essas tabelas. Falta definir agora para cada um desses processos qual é o tempo de operação nessas máquinas e qual é o tempo de movimentação. O tempo de movimentação para a peça que vai sair do estoque de matéria-prima para ir até o torno vai seguir um tempo de movimentação, vamos dizer que é de 1 minuto. Eu tenho um construtor de lógica que já gera qual é o comando, a função que eu vou usar para representar essa movimentação. Eu posso copiar essa função e colar para as demais. Okay? Então, todas as demais movimentações, eu vou considerar também esse tempo de 1 minuto. Ok. Falta definir o que agora? Qual é o tempo de operação no torno? No bloco de lógica de operação, se eu não souber o comando, eu posso usar o martelinho, que é o construtor de lógica. Ele já veio aqui na principal função, que é o wait, que determina o tempo de operação. Vamos dizer que o tempo de torneamento seja de 2 minutos.
E agora eu vou definir para essa última seta que o tempo de operação da inspeção é de 5 minutos. Vou lá, fechar. Bom, e o último processo, que é a operação aqui no DPA, vamos dizer que tem um processo de armazenagem, conferência e carregamento do caminhão, para que até que a engrenagem vá embora, esse tempo seja de 1 hora. Okay? Bom, feito isso, eu vou salvar o meu modelo. Eu vou chamá-lo de modelo fábrica. Vou salvar esse modelo e vou rodar a simulação. Antes de rodar, eu vou definir qual é o tempo de simulação. Vamos supor que eu queira rodar por 10 horas e vou dar uma pausa no início da sessão. Bom, quando eu começo a rodar a simulação, né, play, a gente começa a observar o que está acontecendo durante a mesma. Então, aqui no caso, eu tenho o meu estoque crescendo de matéria-prima, as peças estão sendo processadas, ora no torno, ora na inspeção, segue pela esteira e ela é acumulada no depósito de produto acabado. Se eu simular esse processo aqui por várias horas, eu vou poder medir qual foi o volume total produzido, como é que foi a utilização dos equipamentos e assim por diante. Uma coisa que é interessante, que eu posso visualizar aqui durante a simulação, é o status das máquinas. O estado verde mostra que o equipamento está em operação. O estado azul mostra que o equipamento está ocioso. E quando ele aparece com essa cor lilás, significa que a máquina está bloqueada, ou seja, a peça já foi torneada, ela está pronta para seguir para a inspeção, porém a inspeção está ocupada com uma outra engrenagem. Portanto, esse equipamento aparece com o estado de bloqueado. Isso é um bom indicador para nos apontar onde pode estar um possível gargalo, que pode ser um processo posterior ao torneamento. Bom, eu vou acelerar a simulação, vamos rodar aqui por 10 horas. Quando acaba a simulação, a gente vai dar uma analisada nos resultados. Esses resultados que a gente vai analisar agora, primeiro vai ser feito pela quantidade produzida. Então, no caso, ao rodar 10 horas de simulação, eu pude observar que a minha fábrica expediu 89 peças durante essas 10 horas. Bom, como é que foi a utilização dos meus equipamentos? Vamos dar uma olhada. Bom, primeiro equipamento analisado, o torno. Eu posso medir que o torno ficou 33% do tempo em operação, ficou cerca de 16% do tempo ocioso e 50% do tempo bloqueado, pelo fato da inspeção estar restringindo esse fluxo. Ou seja, possivelmente a inspeção deve ser um gargalo nesse caso. Como é que foi o comportamento dos meus estoques, do DPA e do estoque de matéria-prima? Eu vou analisar essas variáveis também ao longo do tempo. Esse primeiro gráfico aqui superior, que bateu aqui na casa das 20 unidades de peça, é o estoque de matéria-prima. Se vocês se recordarem, eu cadastrei que a capacidade dessa área era de 20 peças simultaneamente. Eu posso observar que ao longo do tempo, a maior parte do tempo, esse estoque ficou cheio. Por outro lado, o estoque de produto acabado chegou a uma ocupação de no máximo 10 peças, sendo que a capacidade nominal dele era de 50 peças. Nesse caso, se essas 89 peças fossem suficientes para atendimento da demanda, se fosse exatamente a minha demanda, eu diria que o meu estoque de produto acabado está superdimensionado. Eu poderia ter uma área menor, né, até 5 vezes menor, para atender a necessidade de armazenagem de produto acabado. No caso, vamos supor que eu tivesse que produzir muito mais que essas 89 peças. Portanto, eu poderia fazer uma simulação. E se eu aumentasse um inspecionador, uma área de inspeção, que resolva esse problema, esse gargalo, né, vou conseguir produzir mais que 89 peças? Ok, vamos fazer essa simulação. Vou voltar aqui agora no ProModel, né, e onde eu tinha local com capacidade de inspeção uma unidade, eu vou considerar agora 2 unidades. Veja que o ProModel rapidamente adicionou uma nova unidade e já está pronto para fazer uma nova simulação.
Agora, ao iniciar essa situação, a gente pode ver que essa máquina de retorno praticamente não aparece mais com aquele estado lilás, que é o bloqueado. Ao rodar aqui horas, esse novo cenário com 2 pontos de inspeção, olha só o que vai acontecer. O volume anterior que nós tínhamos passado em torno era de 89 peças. Agora, com 2 tornos, eu passei a atingir um volume de 177 peças expedidas. Então, rapidamente eu pude fazer uma análise what if e ver qual é o benefício da entrada de mais uma bancada de inspeção. Será que ao dobrar o volume de expedição eu pago uma bancada de inspeção mais um operador? Enfim, essa análise de custo-benefício você poderia fazer posterior a seus diversos cenários de simulação.